Boa tarde, boa noite, bom dia. Sextou mais uma vez. Como eu já disse da última oportunidade, manda pra gente quem vocês querem que a gente traga e que assuntos a gente pode discutir aqui. Hoje, tenho uma honra e orgulho de trazer uma pessoa que eu pedi para trazer. A doutora Alessandra Girardi, jurista, criminalista. Eu não vou nem me arriscar a dar o currículo dela, vou pedir que ela mesma faça, porque é muito extenso, é uma atuação criminal engajada. E ela é o maior exemplo que eu já conheci e de advogada que tem advocacia até no cabelo. Doutora, obrigado por ter vindo, é uma honra, é um orgulho. Olá, Caio. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, deixar aqui registrado de forma categórica e indelével a minha alegria estar aqui ao lado de Caio Azeredo para, nesse talk show UTI, um tanto de informação. Hoje vai ter um tantão de informação bom, assim, bem grande. E para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Girardi, eu sou advogada criminalista, atuo no processo penal desde 1997. Eu falo que eu tenho 50 anos, mas já vivi mais de 1000 com a experiência que eu tenho no crime. Além de advogada criminalista, fui investigadora de polícia, sou amicus curiae, amiga da corte lá na Suprema Corte, no STF, no Supremo Tribunal Federal. Sou presidente também da Comissão do Tribunal do Júri da Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, e também co-presidente da UNA São Paulo, que é a União Nacional das Advogadas Criminalistas. E mais do que tudo, né? Todos esses cargos, IBCCRIM também, outras entidades aí dessa área. Mais do que tudo, eu sou vocacionada. A advocacia criminal, para mim, não é só um ofício. A advocacia criminal, para mim, como você disse, é pele, é minha missão de vida. Então, registro aqui a minha alegria em estar aqui na sua presença, nesse cenário, né, divino aqui na São Paulo, capital Brasil, para a gente falar sobre direito penal, processo penal. Claro, e principalmente, o que eu estou muito interessado é que eu sei que os casos em que você está atuando como amicus curiae no STF, que eu sou obrigado a reconhecer, para um profissional do direito chegar a sustentar oralmente perante os ministros do STF é a ponta da carreira. Ou seja, você não chegou lá, você não é tartaruga, ninguém colocou você lá, muito pelo contrário. Não. Então, assim, você podia explicar para o pessoal assim, de casa quais são os casos em que você está como amicus curiae? Porque eu sei que são todos extremamente relevantes e muito polêmicos, né? Sim. Todos. Eu sempre falo, quem vê close não vê corre, né, cara? Quem vê close não vê corre, porque as pessoas veem a gente no STF, as pessoas veem no STF, mas não veem a trajetória que nós tivemos, que eu tive, para chegar hoje na tribuna do STF e participar dos debates como juristas nas grandes causas de repercussão geral reconhecida no âmbito do controle de constitucionalidade lá no STF. Então, não foi assim, acordei e estava no STF discutindo o processo penal com os ministros. Com certeza disso. Não. Então, assim, foi lá atrás, saí do ensino médio, prestar um concurso público, entrei na Polícia Civil, atuei muitos anos como investigadora de polícia, você foi investigador também. Também fui, Então, essa bagagem da polícia, ela foi muito significativa para a minha carreira, porque eu já estive do lado de lá, né, como policial civil, e aí depois fiz direito, virei advogada, fui estudando, fazendo pós-graduação, fui me especializando, e hoje, com mais de 2.000 processos, eu já atuei em mais de 2.000 causas, meu escritório é um contencioso criminal. Então, desde aquele processo pequeno que é um furto, uma tentativa de furto de um pungista, que é um batedor de carteira na rua, até uma grande operação, ou um caso midiático, como, por exemplo, o caso Goleiro Bruno, caso Elisa Samúdio, também sou advogada dele, os casos dos maiores roubos de aeroportos aqui no Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos do Ouro, o aeroporto de Viracopos do Euro, atuei nesses 2 processos também, atuo ainda, né, na verdade, e muito tribunal do júri, muito
tribunal do júri, que é minha paixão, é o Pô, tribunal do júri. Júri é um negócio... Júri, olha, no Supremo é gostoso também, né, participar ali, contribuir para o debate no processo penal brasileiro na Suprema Corte. Mas como o tribunal do júri não tem nada igual. Já fez júri, doutor? Não tenho. Você é mais macho que eu, não tem. Deveria. Não tem, cara. Não tem. Eu falo não isso, tenho. eu sou mais macho que muito homem. Não, eu não Porque às tenho. vezes a gente chega na delegacia e aí o cliente está preso, às vezes é um traficante perigoso, às vezes é um ladrão perigoso, às vezes é um inocente, mas às vezes é um criminoso contumaz. O seu cliente, quem atua na área criminal, a gente advoga tanto para a pessoa que é inocente, que de fato nega a autoria, não tem nada a ver com isso, estou sendo acusado injustamente e tal, como a gente trabalha é o seguinte, certo, doutor? Eu sou do crime mesmo, eu cometi o crime mesmo. Então, a gente tem, né, a gente anda por ali, né, tanto para o inocente quanto culpado. Isso é muito bom, né? Porque é a diversidade do processo penal. Eu, particularmente, no Tribunal do Júri, é onde eu me realizo como advogada. Coloco a minha beca e convencer 7 pessoas do povo, que não são juízes togados, que não estudaram direito, o cidadão leigo de que o seu cliente não pode ser condenado. Ou que mesmo que tenha prova, prova que, de fato, filmagem, foto, que a pessoa cometeu aquele crime, mesmo assim você conseguir absolver o seu cliente por uma tese subsidiária, uma clemência, que é um perdão, enfim, é apaixonante. Não, mas assim, eu vou voltar no Amicus Curiae e queria voltar nesses casos. Quais são os casos, porque eu sei que todos têm, sim, repercussão geral, é claro. Sim, sim. E, principalmente, são casos complexos e extremamente polêmicos. Eu sei de um que... 2, o aborto, né? A descriminalização das drogas. Tá, vamos lá. Você pode dizer, dentro do que você pode dizer, por vamos favor. lá. São várias as causas que eu atuo, né, no âmbito do controle de constitucionalidade no STF. Mas vou falar as últimas, que foram as mais significativas, que teve bastante repercussão. Tá. Uma das mais recentes, que é o recurso extraordinário 635659. Se eu errei algum número, dá um Google lá, recurso da descriminalização das drogas, que é quando o Supremo discutiu critérios objetivos para diferenciar quem é o usuário de quem é o traficante, que o leigo acha que o recurso da legalização da maconha. Não é isso, tá, pessoal? Você que está assistindo, o que o Supremo decidiu não é que a maconha é ou não legal ou ilegal. O que foi decidido no STF ali foram critérios que foram estabelecidos, né, no âmbito do controle de constitucionalidade, e chegaram à conclusão, por exemplo, que até 40 gramas o indivíduo pode portar de maconha, né? Qualquer droga ali é maconha só para o seu uso pessoal. Está legalizada a maconha? Não. Continua sendo um ilícito, só que agora não de natureza penal, mas sim de natureza administrativa. Esse é um que é o processo do legalize já, digamos assim. Tá. Além desse, eu também estou atuando diretamente na ação direta de inconstitucionalidade. Não lembro, acho que se eu não me engano, é 462 ou 492, alguma coisa assim, dá um Google, quem está assistindo, que é a DI, que discute a possibilidade de interrupção da gravidez, que é a DI do aborto. Sim, Isso. A ministra Rosa Weber, num voto extremamente polêmico, entendeu que a mulher pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, e ela votou no sentido que a mulher pode sim interromper a gravidez. Aí o Barroso assumiu a presidência, Caio, e pegou o processo e tirou gaveta. De pauta a gaveta. E ele, inclusive, ele deu entrevista e ele falou isso em palestras que ele proferiu, que ele não pretende pautar na presidência dele o caso do aborto. Mas, além desses casos aí também que são bem polêmicos, as ADIs do pacote anticrime, né, onde foi discutido, por exemplo, a questão do juiz de garantia, que o juiz que analisa as cautelares não pode ser o mesmo juiz que julga a causa. Teve essa discussão que o Fux ele deu a liminar para suspender esse instituto, foi finalmente pautado, estive ao lado ali, que você conhece, o querido Auri Lopes Júnior, Toron, estava ali Flávia Rau, e Fábio Tofik, e grandes nomes da advocacia discutindo o processo penal.
Além desses ali, que eu posso citar, a prisão imediata da pena no tribunal do júri, porque com a Lei 3964, que é o pacote anticrime, o que eles fizeram? Eles proibiram, eles determinaram que o juiz pode decretar prisão no plenário, mesmo se o réu estiver solto. Mas a Constituição? Exatamente, ou seja, lá atrás, nas ADIs 43, 44, 45, foi decidida sobre execução imediata da pena em segunda instância. Lembra disso? Lembro, claro. Sim, isso, sim. Pois, em contradição ao que já foi decidido naquelas ADIs, vem o STF agora com uma nova composição, porque mexeu, né, as cadeiras, sai ministro, entra ministro, com essa nova composição, votaram sobre a possibilidade de execução imediata da pena em segundo grau, tema 1068 do STF, e decidiram que é sim possível. Ou seja, a gente discutiu prisão imediata em segunda instância nos crimes comuns, e agora, na hora que vai julgar crime de competência do tribunal do júri, pode... O cara sai preso? Em primeira instância, porque se o cara teve a primeira fase, a segunda fase, foi para o plenário, e é condenado e é preso ali, a gente está falando de execução imediata da pena. Olha como é grave isso. Mas por quê? Em primeira instância, não em segunda. Mas não viola a igualdade? Justamente. Porque o homicídio pode é isonômico, exatamente. Estupro totalmente fere o princípio da isonomia, princípio constitucional, justamente por isso. Esse é um dos principais argumentos. Você pensou perfeitamente. Por quê? Se não pode executar imediatamente a pena com a condenação em segunda instância, tem que aguardar o trânsito em julgado, em crimes, por exemplo, de crimes como o tráfico de drogas, roubo, latrocínio, entre outros crimes, pode. Por que no homicídio não pode? Ou seja, os dois são réus aqui. Há uma questão aqui de violação à isonomia, ao princípio da igualdade, entre outros argumentos. Além desse, que é muito... A gente ficaria aqui falando o dia inteiro sobre esse tema, a gente tem também o tema 1087, que é a questão da clemência. O que acontece? Para quem não sabe como funcionava o tribunal do júri, com a reforma do Código de Processo Penal, mudou-se a parte, reformou a parte que fala da competência do tribunal do júri. E aí o legislador ele incluiu o quesito genérico. Após os jurados serem questionados sobre materialidade e autoria, é perguntado: o jurado absolve o réu? Sim ou não? E os jurados, eles são leigos, a decisão deles não é fundamentada. Diferentemente de um juiz togado, que a sua decisão deve constitucionalmente ser fundamentada, os jurados não precisam fundamentar. Eles julgam de acordo com as suas convicções, costume, o seu cotidiano. É o povo julgando. Ele não precisa ser formado em direito. Então, se ele decide se é culpado ou inocente de forma leiga, ele não precisa fundamentar. Então, se o jurado absolveu o seu cliente, mesmo que ele tenha sido condenado, não pode o Ministério Público recorrer. Vou dar um exemplo. Imagine, Caio, uma mulher que ficou anos num cárcere privado, sendo torturada, sendo estuprada, sofrendo violência no âmbito familiar. Aquela mulher que não pode nem sair para buscar pão. Certo. Sofreu a vida toda. E aí ela finalmente consegue escapar do seu algoz, pega uma faca e assassina a pessoa. O fato de ela ter sido vítima não a isenta ela da responsabilidade de responder uma ação penal. Muito bem, essa mulher vai ser julgada. Crime contra a vida, a competência não é do juiz togado, a competência é do tribunal do júri, ela vai para júri. Aí tem filmagem, imagina uma situação que tem filmagem, tem foto, testemunha, todo mundo viu que foi a mulher que matou. E ela vai para júri. E aí você faz uma defesa justificando que ela matou por isso. E aí o promotor vem, ela tem que ser condenada e coloca a foto dela matando, o vídeo dela matando. O cara escravizou ela, mas não matou ela. Exatamente. Ele agora é vítima. E aí os jurados, mesmo comprovada a materialidade, que são as provas, mesmo comprovada a autoria, que é a confissão dela ali no plenário, né, que confirma que foi eu que matei mesmo, e tal, os jurados podem absolver por íntima convicção. Clemência, isso é clemência. Muito bonito. E aí veio
um recurso do Ministério Público, foi negado um recurso. Teve um caso particularmente, se eu não me engano, foi em Santa Catarina, em que foi absolvida a ré, uma situação parecida com essa, e o Ministério Público quis recorrer da absolvição. E o juiz falou, não vai recorrer aqui porque é quesito genérico, não pode recorrer. Os jurados absolveram e não há de se falar em julgamento contrário à prova dos autos, porque o jurado julga com a sua íntima convicção e não é vinculado ao que está nos autos. Pô, que legal, não tinha pensado nisso, é verdade. Né? Ele Tem não precisa prova, fundamentar, pô, justamente. muito interessante. Aí o promotor quis recorrer, o juiz não aceitou, subiu o rés e foi subindo, chegou no Supremo. E o que se discutiu ali é se o Ministério Público pode interpor recurso quando a absolvição é contrária à prova dos autos, você entende? Pô, eu queria o número desse recurso. Claro. Quando você puder mandar para mim, pô, isso aí deve ser Dá um Google. interessantíssimo. Gente, está assistindo, pessoal. Tema 1087, coloca assim no Google. Tema 1087 1087, não vou me Vocês esquecer. vão ver lá o meu nome no processo. Se me seguir no Instagram, essa sustentação oral, lá no plenário, no pleno do STF, quando eles se reuniram, eu participei também como expositora oralmente nesse debate. Tem essa sustentação oral no meu feed no Instagram. Pô, vou assistir, então, com certeza. Agora, o mais recente, falando ainda de Amicus Curiae, para a gente já pular essa pauta, Tá. o mais recente que eu fiquei muito feliz de ter sido admitida, por que eu fiquei muito feliz? Porque não é qualquer um que sobe no STF para sustentar, tá? Quantos milhões de advogados tem no Brasil, eles escolhem a dedo. Então é uma grande alegria, uma grande honra ser uma... E muita competência. Justamente. Eu fui admitida agora para participar dos debates do caso que vai julgar a morte do Rubens Paiva, que é aquele caso da ditadura militar, Meu Deus, que legal. da possibilidade, né, de anistiar o crime de ocultação de cadáver, ou seja, vai ser pautado no STF, e é um caso muito significativo, é um dos julgamentos mais esperados do STF, principalmente agora que a gente teve filme, livro, nossa Fernandinha ganhando Globo de Ouro, sendo indicada para o Oscar. Porque o corpo nunca apareceu, né? E é justamente essa questão que vai ser decidida no STF. Eu acabei de ser admitida ainda, evidentemente, vou me debruçar sobre a tese, sobre essa questão, né, para me preparar para esse debate e tudo mais. Mas, basicamente, para quem está nos ouvindo aqui, o que vai ser discutido ali é a possibilidade de anistiar, né, esse caso que é do período da ditadura militar, a possibilidade de conceder anistia no crime de ocultação de cadáver, considerando que, como o Rubens Paiva, até hoje, o seu corpo não foi encontrado, inclusive assistam leiam o livro, assistam o filme, é excepcional, conta a história do nosso país. A possibilidade de anistiar, mas espera aí, como que você vai anistiar sendo que ainda não se consumou esse delito? Se o corpo não foi encontrado, não houve a consumação do delito na medida que... Desculpa a ignorância. Ocultação de cadáver. Ocultação de Porque, cadáver. vamos lá, o homicídio em tese da morte do Rubens Paiva já prescreveu, já passou muito tempo. Perfeito. Ok? Tá. Tudo bem. Só que a ocultação desse cadáver, que até hoje não foi encontrado, é um crime também. A ocultação de cadáver é um crime. Sim. Esse crime, ele tem anistia para os réus desse período da ditadura militar? Meu Deus do céu, pode mudar isso. Não, pode ou não. Aí o que vai ser discutido no STF é pode ou não anistiar a morte do Rubens Paiva, já que até hoje o corpo não foi encontrado. Então, eu fiquei muito feliz que eu vou participar desse debate. Deve ser pautado em breve, principalmente porque é um assunto muito recente. A gente teve aí uma repercussão internacional em razão do filme, em razão da indicação para o Oscar, né? Então, isso aí é um processo de repercussão internacional. Sim, e que eu estarei lá. Não, mas é uma trabalhada assim, no delineador, sim, você deve estar, na minha bag. E você deve estar você deve estar muito, assim, é um orgulho saber disso, porque é um tema que é histórico, certo? É sociológico, tecnicamente é filosófico, político, é artístico agora, é político, e principalmente todo mundo de olho ali. Não, e uma coisa, você
você pensar que a arte muda a vida, né? O filme auxiliou, deu impulso a isso, né? Mas, saindo um pouquinho do âmbito escuro, dois casos teus me chamam muito a atenção, porque eu me coloco no seu lugar, e eu não sou assim, criminalista, e talvez eu sentasse e chorasse no seu lugar. Qual deles? O primeiro, do Bruno, cujo corpo também nunca desapareceu. Vamos lá. Como, assim, se o corpo nunca desapareceu, por que o processo andou? Só para contextualizar. O caso goleiro Bruno, eu não atuei diretamente no tribunal do júri do caso Elisa Samúdio, tá? Perfeito. Eu fui constituída pelo Bruno, goleiro, após a sua condenação, após já o cumprimento de pena. Eu entro no caso dele quando ele já está sendo processado pela avó do Bruninho, que ingressa com uma indenização pedindo 5 milhões de reais e ganha. 5 milhões? Isso. Aí ele perdeu pagar 5 milhões de indenização para o menino. Aí eu entro, faço o recurso de apelação, fiz a sustentação oral, inclusive também está no meu FIJ esse julgamento do goleiro Bruno, e aí eu consegui derrubar para 600 mil, ganhei 4 milhões e 400. Porra, parabéns, cara. Ele deixou de pagar. Meu Deus, parabéns. Derrubei para 600 investimento mil. Da vida dele. Exatamente. Com a minha advocacia ali eu consegui, apesar de não ser a área que eu atuo, tá? Deixando isso bem claro, eu não sou civilista. Mas, especificamente no caso do goleiro Bruno, eu atuei como civilista, de uma certa forma, porque eu já peguei ele condenado, atuei na execução, hoje ele cumpre livramento condicional, ele não está mais preso, já está ressocializado, ele trabalha, ele joga futebol num time de várzea, ele casou de novo, ele constituiu família, ele tem outra vida, né? Sim, então, eu atuei para ele após a condenação, já no cumprimento da pena. Você já pegou a torta assada. Execução penal. Você já pegou a torta pronta. Não, mas Não, para deixar claro, porque a gente tem que dar crédito para quem merece. Então, na época, quem fez o plenário dele foi o doutor Quaresma, que é advogado de Minas Gerais. Ele que atuou no júri, eu não posso levar o crédito, porque não foi eu que atuei quando ele foi condenado. Se ele tivesse absolvido... Não, sim, mas eu estou dizendo o seguinte, você, eu entendi, você não participou do processo penal, mas assim, na sua opinião, nunca acharam o corpo dela? Não, que prova no processo foi tão forte para condená-los? Não, é um absurdo, Caio. Se você vê... O que eu fiz? Recentemente, uns 2 anos atrás, a juíza determinou que fosse expedida uma certidão de óbito para a Elisa Samúdio. E aí a gente poderia... qual seria a causa-morte? Se o corpo nunca foi encontrado, se não tem prova de se foi por arma, se foi por faca, se foi por asfixiamento, se foi por se ela infartou asfixia, se ela infartou, nunca foi encontrado, não sabe nem se ela morreu ou se ela está desaparecida até hoje, enfim. E aí fizeram uma certidão de óbito com causa-morte asfixia. Com base em quê? Meu Deus do céu, você tá brincando? Isso. Aí eu entrei com uma ação de investigação de paternidade, porque toda a condenação do Bruno é baseada na seguinte circunstância: ele é o pai do menino. Ele é o pai do menino, portanto, só pode ter sido ele que matou Elisa. Isso não é só conjectura. Não tem lógica. Não tem lógica. O caso do goleiro do Bruno, ele é um caso muito interessante, porque é uma pessoa que foi condenada sem absolutamente nenhuma prova, nenhuma, a não ser achismos. Eu acho que foi ele. A Elisa frequentava a casa do Bruno. A gente acha que o filho é do Bruno. E não é isso, na realidade. Tanto é que o Bruno até hoje, mesmo ele já cumprindo pena, ele já pagou o que ele deve para o Estado, ele não deve mais pena. Até hoje ele fala, esse menino não é meu filho. E aí eu entrei agora, recentemente, uns 3 anos atrás, com um pedido de investigação de paternidade para que ele confirme que o menino não é filho dele. Já tem algum resultado? O juiz negou. Por quê? Negou o pedido de DNA. Por quê? Na época que ele foi para júri... Mas o direito constitucional, é constitucional. Então, aí que tá, vamos lá. Na época que ele foi para júri, teve uma investigação de paternidade
que o menor, através da sua avó, ingressou para provar que o Bruno era pai dele. O Bruno estava preso, só se falava nisso na televisão, repercussão internacional, porque era goleiro do Flamengo. O que ele fez? Eu falei, não vou fazer DNA nenhum, porque não tinha prova que ele matou a Elisa. Ele ficou com medo de oferecer o material genético dele, achando que poderiam pegar o sangue dele e usar esse sangue para incriminá-lo. Ele ficou paranoico e se recusou a fazer o DNA. Então, a paternidade do Bruno e do Bruninho foi declarada por presunção, Caio. E fez de refém uma mulher e uma criancinha de 3 anos. E falou aquilo, daquilo, só sai daqui com a minha advogada e com a imprensa. Nem precisava, que a imprensa já estava ali faz tempo, né? Mas, enfim. Nem precisava Claro, eles são os chamar a primeiros a imprensa. chegar. Mas ele falou, só sai daqui quando a minha advogada chegar. E aí, imagina, Caio, de Guarulhos até eu chegar em Campinas, se num dia normal, é o quê? 1h30 de carro? Sim, sim. Eu fiz em 40 minutos. Mas como? Como? Foi A voando? Secretaria de Segurança Pública, enquanto eu estava saindo de Guarulhos, eles já estavam desobstruindo uma via. Enquanto eu estava vindo, eles já estavam abrindo o caminho para eu passar. Salvo conduto para que eu não fosse multada, porque eu estava a mais de 200 por hora. E eu Você dirigindo? Não, meu estagiário dirigindo. Tá. E eu no telefone, conversando com o comandante, coronel, calma. Ó, o sniper já está se posicionando. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. A situação já está controlada, ele não vai fazer mal para a mulher, sim, ele não vai fazer mal para a criança, eu já estou chegando. Gente, ninguém prepara você para isso na faculdade. Verdade. E aí, eu nervosa, porque eu estava com 2 telefones, os meus 2 telefones eu passei um outro número pro comandante, e eu estava com a polícia civil, com a polícia militar, com o GAT, e com o sequestrador, que era meu cliente, na linha simultaneamente. E o meu estagiário, a gente voando em volta da gente, os helicópteros da polícia escoltando a gente e abrindo, parecia que estava num filme. Imagino. Até hoje, quando eu Adrenalina, lembro, eu penso, eu não vivi isso. Porque foi tão surreal, foi tanta adrenalina esse dia. E eu vim acelerando, consegui chegar. E o meu cliente, ele estava comigo no telefone, ele falava, tô vendo a senhora, doutora, tô vendo a senhora. Mostra direitinho na Record, na Globo, na Band, todos os canais. Eu chegando, mostra eu descendo, olha, a advogada tá saindo do carro, não sei o quê, né, na televisão. Aí mostra eu descendo. E ele fala, tô vendo você, doutora, tô vendo você. Eu falei, calma, essa situação não tá controlada, libera a menina. Aí ele entrega a criancinha, ele libera a menininha. A criancinha sai, libera. Quando ele vai liberar, e eu tô com ele aqui no telefone, eu, calma. Tinha ficado uma refém ainda. As autoridades estavam muito nervosas. Doutora, eu falei, calma, tô chegando. E eles estavam me escoltando, então, ou seja, calma que eu tô chegando. Quando eles falaram, pode sair que a sua advogada chegou, eu tava lá fora, na porta da casa. Pode sair que a sua advogada chegou. Na hora que ele foi liberar a mulher, que ele já tinha liberado a criancinha, a situação totalmente controlada, na hora que ele vai liberar a mulher, põe a cabeça pra fora, o sniper, pau, ao vivo. A mulher tava onde? O atirador de elite. A mulher estava assim, na frente dele? Ele estava apontando arma para ela, alguma coisa assim? Não, sim. Ele estava apontando arma para ela, porque ele estava numa situação ali, fazendo as vítimas. Mas ele foi para entregar a mulher. Exatamente, ele liberou a criança, uma policial militar, uma feminina, pega a criança, resgata a criança, ou seja, ele estava liberando os reféns. No momento que ele libera a primeira criança, quando ele vai liberar a adulta, que é a mãe da criança, o sniper executa ele. Mas por quê? Eles deram alguma justificativa? Executaram. Agora, o sniper, o atirador de elite, ele cumpre ordens. Eu ia fazer essa pergunta. Tá? Então, qual o momento que o atirador de elite... Ontem eu fiz uma gravação, eu gravei com o Fukuoka essa semana, não sei se você conhece o Fukuoka, que é um dos maiores atiradores de elite da Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi diretor do Garra, foi diretor do GOI. Eu gravei com ele semana passada e ele falou justamente isso. Qual a situação que nós, enquanto sniper, podemos atirar? Quando estiver um risco atual e iminente contra a vítima, quando houver um risco atual e iminente contra os agentes do Estado, ou quando alguém executa uma ordem.
Então, você concorda comigo? Se a situação já está controlada e ele está liberando o refém, por que vai executar o ser humano? Aí vem a pergunta, da onde você acha que veio Só a para ordem? concluir, eu Ah. tenho. Não, é que assim, é conjectura. Entendi. Para mim, foi do governo do estado. Porque o Dória também estava acompanhando, estava todo mundo envolvido nessa diligência. Enfim. E aí, o que acontece? Você acha que ele era arquivo? Apagaram o arquivo? Ele foi executado sumariamente. Mata logo e vamos acabar com esse circo. Basicamente isso. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu me ele na hora? senti. Eu Tá, fui uma isca. atiraram. Qual que foi a minha Aí você tá aí. revolta? Eles me usaram, Caio, para falar: sua advogada tá aqui, pode sair. E aí, na hora que eu cheguei para buscar o meu cliente vivo, porque ele ia pra cadeia, vai pro cárcere, vai tirar a sua pena, vai ficar. Claro, claro. Enfim, tem que ficar 40 anos preso. O meu objetivo ali era tirar ele dali, mesmo que ele vá pro cárcere, mas em vida. E eu não consegui buscar o meu cliente. Executaram ele na minha frente, com o tiro fatal do sniper. Quando o sniper ele dispara, a polícia entra e dispara vários tiros. Nele? Eu Ele fui... estava morto, não estava? Já, exatamente isso que eu ia falar. Quando eu vou no IML reconhecer o corpo, ele já está nu na maca, dentro do IML. O rosto dele estava totalmente aberto, desfigurado, porque o tiro é letal, né? Sim. É na face, então abre, aí fica o olho, massa encefálica para fora. E o peitoral, ele estava todo vermelho, que era muito sangue, né? Mas o peitoral dele estava todo perfurado, como uma peneira. Falei, por que ele tá cheio de tiro se um disparo do sniper foi o suficiente para neutralizar? Meu Deus, Por isso eu não quê? sabia. Ou seja, uma diligência absolutamente atrapalhada, desastrosa. Inclusive, eu dei entrevista para todos os meios de comunicação que você imagina. Nessa semana eu estava no Fantástico, eu estava no Domingo Espetacular, eu estava na Folha de São Paulo, no Estadão, tudo que você imagina contando o que eu estou te contando aqui. Então, para mim, esse foi o caso mais difícil da minha vida, por quê? Não foi só isso. Quando passou uma semana, mais ou menos, a minha família começou a ser ameaçada, eu comecei a sofrer ameaças, eu comecei a receber fotos da minha filha entrando na escola. Jesus porque, Cristo. como as minhas entrevistas foi executar o meu cliente. A polícia matou o meu cliente. Executou. Eu chamei os agentes, as autoridades de assassinos em rede nacional. Ou seja, eu virei uma inimiga da polícia naquela semana. E, de fato, eu estava ali para defender Sim, claro. o criminoso. Eu estava ali na qualidade de advogada do criminoso. Até aí tudo bem, mas eu comecei a receber ameaças para que eu não prosseguisse na corregedoria com as medidas. Mas a família processou o Estado? Alguma coisa assim? A família também, a gente não vai querer mais fazer nada. Todo mundo mudou, todo mundo foi ameaçado. Eu tive que mudar, tive que trocar carro, começar a andar de carro blindado, que eu nem andava de carro blindado naquela época. Tive que tirar minha filha da escola, meus pais tiveram que mudar. A minha família foi ameaçada para que eu não prosseguisse com medidas cabíveis contra os agentes que executaram meu cliente. Ou seja, uma diligência que era um dia que eu falei, nossa, hoje está tranquilo, hoje não vai ter audiência. Vou até de tênis pro fórum. Fui de tênis pro fórum, achando que seria uma diligência que eu ia ver só um processo lá na Federal do meu cliente que estava num tráfico de drogas. De repente, a minha vida faz assim, ó. Não ganhei R$1. Meu cliente morreu, quem vai me pagar? Né? Claro. Além de tudo, ainda não ganhei meus honorários. Não, mas o que eu digo, o que eu sempre comento é o seguinte: um dos problemas do processo penal, e tem que ter a vocação, eu conheci só um parênteses, um breve assim, parênteses, eu conheci um personal, eu pratico esporte há muito tempo, e comecei a conversar com ele, e estou conversando com ele ali. Ele falou o nome da mãe dele, Liliane, advogada, que a irmã dele havia se namorado aquele coronel que comandou a invasão dos Carandiru. Eu falei, peraí, não foi a sua mãe que defendeu a própria filha no júri? Que ela foi acusada de ter matado o coronel? O coronel?
Então, esse é o Aí- caso Carla Cepolina. Que foi Carla a- Cepolina, exatamente. Isso. Isso. Aliás, o advogado maravilhoso, doutor Eugênio Malavasi, que fez esse júri. Eu conheço esse caso porque o advogado que atuou nesse plenário, que defendeu a Carla Cepolina, no caso Coronel Biratã, né, que é o caso. Para quem não. Vamos lá, vamos Mas não foi contextualizar. ela que defendeu a Para filha? quem não conhece. Coronel Biratã, ele fica famoso porque ele foi acusado de ter orquestrado o massacre do Carandiru, tá, gente? Todo mundo já ouviu falar do massacre no Carandiru, muito bem. E ele tinha uma mulher, amante, enfim, não vou entrar no mérito. Ingressaram nesse imóvel, né? E assassinaram o Coronel Biratã. E a acusação atribuiu a autoria desse homicídio a Carla Cepolina, que tinha um relacionamento com ele. E aí, a mãe da Carla Cepolina era uma advogada. Tá viva. Isso, exatamente. Idosa, Só que viva. ela não era uma advogada de tribunal do júri, era uma advogada, mas ela atuava em outras áreas, não tinha tanta habilidade no júri popular. E aí ela convida para compor a defesa ao lado dela um dos maiores criminalistas do Brasil, que inclusive é meu amigo, doutor Eugênio Malavasi, que inclusive fica a dica para convidar ele aqui. Ah, sei, Ele pô, que atuou bom. nesse caso, ele também é advogado, ele que tirou o filho do Pelé da cadeia, advogou pro Edinho, pro filho Pô, do vou Pelé. chamá-lo aqui. Vou deixar o número, aí depois eu vou te dar o O número bom dele. mesmo era você e ele aqui, né? Isso, Aí ia sair, né? a gente Aí vira sai. a noite aqui, é muita resenha. Ele brilhantemente fez esse júri, defendeu a Carla Cepolina e ganhou. Mas não foi a mãe que fez o júri? Não, foi a mãe que fez o júri Com ele. com ele, mas quem conduziu todo o julgamento Ah, isso eu não foi sabia. o doutor Malavasi. Ah, isso eu não Então, sabia. assim, ela compôs a banca da defesa, defendendo a tá, filha, tá. A minha informação tá com equivocada. assessorada Tá. por um dos maiores criminalistas, Não, que é não, o doutor porque- Malavasi. Porque eu falei pra esses conhecidos o seguinte: eu queria conhecer sua mãe. Não, ela tá idosa. Não quero sem saber. Eu queria conhecer assim sua mãe. Você sabe por quê? E você tem filho? Tenho 2 filhas. Então, eu também tenho Não, 2. eu, Um menino gente, e uma menina. imagina. Você Mato e você tá ali, morro por elas. somos 2. Você ir no tribunal do júri, ainda que não tenha E sido a tiro advogada cadeia principal. também. Mato, morro e tiro cadeia Não, por elas. ainda que tenha sido uma advogada que, entre aspas, assistente desse advogado, você já imaginou se você perde o júri e vê sua filha? Eu não consigo dimensionar. Não, mas eu falei, isso. eu quero conhecê-la. Eu quero conhecer e tirar uma foto assim, com ela. Você sabe por quê? Tem que ter um sangue frio, tem que ser muito, como é que eu vou dizer? Tem que ter uma valentia. Isso, que ela talvez foi não destemida seja- mesmo. E ela foi muito inteligente porque, apesar de ela ter habilidade, né, para defender a sua filha, ela sabia que essa era uma missão que ela não poderia ir sozinha. Ah, claro. Então, assim, ela defendeu a sua filha, ela foi lá, ela fez a defesa também. Ela participou da banca da defesa, mas o protagonismo dessa defesa no plenário foi do Dr. Malavasi, que era o grande especialista ali naquela ocasião. Mas o papel dela como mãe para convencer o conselho de sentença a absolver a sua filha, não obstante o Dr. Malavasi seja um excepcional advogado, mas eu tenho certeza que a Isso pesou? fala dessa mãe, pelo amor de Deus, a minha filha é inocente. Peso, tá. Mas Com certeza. Não, mas eu vou... A mãe na defesa não tem como, Olha, né, gente? olha, Que coisa, né, linda? assim- E graças a Deus que teve um desfecho, Não, né? assim... Final feliz. O júri, ele tem histórias memoráveis. A minha mãe é de uma cidade chamada São Bento do Sapucaí. E lá em São Bento tinha um primo da minha mãe, não vou falar o nome dele, e ele tinha um cunhado e briga, e o primo da minha mãe era mirradinho e ele tinha um cunhado. E o cunhado era muito forte e estava tendo uma briga de herança. Esse cunhado, esse primo da minha mãe, foi até o carro para ir embora, havia discutido, o cunhado dele foi até o carro, um cara grande, para bater nele. E começou a agredi-lo. Ele deitou na caminhonete, abriu o porta-luva, pegou e pau, deu. Matou o cara. Contrataram Troncoso Pérez.
Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Valdir Troncoso Pérez. Os maiores Pouca... rábulas desse Brasil. Pouca gente sabe disso. Pouca gente conhece. Se a história é verdade, eu não sei. Então, por favor, não Você sabia que, uma partezinha, É? você sabia que o Valdir Troncoso Pérez, ele não era advogado? Não. Era rábula? O Valdir Troncoso Pérez foi o maior rábula Não sabia. Incrível. do Brasil. Não pode ser. E ele se tornou advogado por uma questão de mérito. A Ordem dos Advogados Jesus, não concedeu sabia. a OAB para ele por mérito, porque ele era rábula. Depois pesquisa, acho que, inclusive, Evaristo de Moraes escreveu um livro que chama Reminiscências de um Rábula Criminalista. Muito bacana esse livro, gente. Gosto muito. Conta essa história. Reminiscências de um Rábula Criminalista de Evaristo de Moraes. Também das antigas. Então, muito legal. Aí, desculpa a parte. Não, o que é isso? No júri, contrataram o Troncoso Pérez, e naquela época, faz muitos e muitos anos, podia-se fumar dentro do júri. Sim, até, inclusive, recentemente, a gente fazia isso no fórum. Então, eu parei de fumar, mas já fumei muito no júri. Dizia o meu pai, que não está mais aqui para me deixar mentir Deus assim sozinho, Deus o tenha, dizia meu pai o seguinte, se isso é verdade ou não, eu não sei. Porque o meu pai adorava assim, contar a história. Meu pai falou o seguinte, que quando o promotor foi começar a falar, o Troncoso Pérez pegou um charuto e acendeu. E o promotor socando a lenha. E ele fumando. Só que ele não batia cinza. E segundo meu pai, que estava lá no júri, a cinza foi. Foi. Diz o meu pai que chegou uma hora que ninguém mais ouvia o que o promotor falava. Tava todo mundo de olho na hora que aquela bendita cinza ia cair. Meu pai conta que, dizia meu pai era um contador de história, que a hora que a cinza caiu, ouviu-se dentro do plenário. Quando ele foi falar, ele pegou, absolveu. O primo da minha mãe. Porque perderam o raciocínio. Ninguém, o juiz, o único que não estava prestando atenção. A hora que aquela bendita cinza ia cair. Eu imagino. Tem uma outra história. Olha, eu confesso que eu já fiz isso. Não com a cinza, mas eu já usei essa estratégia. Porque a gente, quando está fazendo júri, o advogado pode ser o melhor advogado do mundo. Muitas vezes o processo não lhe favorece. Então, é muita prova, muito conteúdo contra o seu cliente. E aí, não que a gente precise disso, mas isso aí, às vezes, vale mais do que muitos anos de estudo de direito. Eu estava fazendo um júri uma vez e eu falei, ferrou, meu cliente vai ser condenado. E os jurados estavam assim, no promotor. Eu falei, eles estão, nossa, eu preciso quebrar essa conexão que estava criando aí. Vidrados no promotor, eu preciso quebrar. E aí eu sempre levo copo de vidro. Opa! É sorte. Eu sempre levo copo de vidro e aí quando o promotor, eu vejo que eu vou perder o caso, eu preciso cortar a atenção dos jurados, só que não é minha vez. É a fala do promotor, na hora que ele vai dar... Você vê que ele vai dar o checkmate para convencer, para entrar na mente dos jurados, você derruba o copo. Você derruba alguma coisa que, de preferência, quebre. Faça barulho. Que faça barulho e sujeira. E aí você levanta do plenário como quem não quer... Ai, desculpa. É a mesma coisa, o princípio e aí mesmo. O promotor vai falando e você tá ali limpando. Ai, desculpa. E você tá ali gesticulando e não atrapalhando a fala do promotor, não pode continuar. E você tá ali... E os jurados, isso é o ser humano. É inerente ao ser humano. Ele não vai te dar atenção. Ele vai interromper a atenção para ver a tragédia que está acontecendo ali, que foi você ter quebrado um copo no julgamento. Isso que é a estratégia... O princípio é o mesmo. A cinza, no caso, eu já fiz isso com o copo. Não, mas assim, tem uma outra história. É apelar, tá, gente? A gente não estuda para isso, mas o tribunal do júri é checkmate. É um jogo de xadrez. A gente tem que ter... É um tabuleiro. É um grande teatro, não é? É um grande teatro. Então, você tem que ter estratégia e, muitas vezes,
te usar de alguns artifícios e por falar para em ganhar teatro, causa. vejam bem, hoje em dia, qualquer história que a gente conta, a gente tem que assim, tomar muito cuidado. Mas como eu gosto muito de história antiga, eu sou formado em Taubaté, e Taubaté teve um grande criminalista assim, chamado Demétrio Badaró, Sim. que por sua vez é pai do Dr. Sérgio Badaró, do Ministério Público, que por sua vez é avô do Badarozinho, aqui de São Paulo. Que o Gustavo, que é o professor da USP hoje. Isso. Então, que inclusive esteve comigo no julgamento das ADIs do pacote anticrime. Ele foi um dos expositores, doutor Badaró. Então, ele é pra você ver da família. E conta-se em Taubaté a seguinte história. O cara era um sapateiro que tinha uma lordose, né? Era de Corcunda. Em Taubaté, se eu não me engano, era na Avenida Independência ali, e ele vinha abrir a sapataria, era um negocinho pequenininho. Para ele trabalhar, não dava para trabalhar ali dentro, ele sentava na guia, tinha um molde e ficava ali. E segundo essa lenda urbana lá de Taubaté, tinha um cara que trabalhava na Volkswagen, muitos anos, que ia pegar o ônibus da empresa e ele saía ali e o cara ali fazendo, ele chutava a bunda do sujeito e falava assim, ô corcunda, vamos, e chutava a bunda dele. Ô, coisa feia. Isso foram anos essa agressão, certo? Um belo dia, o sapateiro tá com aquele estilete de sapateiro cortando o couro, o cara sai e mete um chute, um gosto na bunda dele. O cara vira, mete a coisa e levanta o cara, mata o cara. Doutor Demétrio Badaró foi contratado. Promotor desceu a lenha. Daqui a pouco, doutor Demétrio, lenda urbana, entra no tribunal do júri e começa. Excelentíssimos senhores jurados, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, presidente do tribunal do júri. Demais senhores presentes. Ilustre representante do Ministério Público, senhoras e senhores aqui presentes. Excelentíssimos senhores jurados, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, presidente do tribunal do júri, ilustríssimo senhor representante do Ministério Público, senhoras e senhores aqui presentes. Excelentíssimos senhores jurados, e assim foi. Repetindo. Uma hora o juiz, o senhor está pensando que isso aqui é brincadeira? O senhor, por favor, faça a defesa do seu cliente. Ele falou, então, excelência, eu me repeti por 10 minutos sem ofender ninguém aqui dentro. Meu cliente foi ofendido e agredido 5 anos. Absolveu o cara. Nossa, é lenda urbana. Se isso é verdade, eu não sei, não sei. Mas eu sei que, na verdade, foi... eu me lembro, tenho isso e... Nossa, incrível. Essa eu não tinha, essa eu não conhecia. Se você encontrar... Assim, eu essa nunca eu não conhecia, mas vou contar. Pergunta pro semana que vem eu vou dar umas 5 palestras, eu vou contar essa história. Então, e o Badaralzinho deve-se saber se isso é verdade ou não. Mas agora, os júris, os advogados mais antigos que assistiam o júri do Demétrio Badaró, avô do Badaralzinho, diziam que ele era de uma inteligência prática e de um feeling, exatamente do seu caso, o copo que cai e quebra, certo? Ele era de um feeling que era uma coisa assim, inigualável. Lógico, era muito, muito preparado, mas ele tinha um feeling, sabe? Aquela... né? O júri ele tem muito isso, Caio, que é o seguinte, é o momento, é o gancho. Tanto para acusação quanto para defesa, o debate é 1h30 para cada. Depois tem a réplica, mais 1 hora, e a tréplica, enfim, que é mais 1 hora. O que acontece? Durante essa 1h30, você vai contar uma história. Você começa a sua fala, os jurados não conhecem o processo. Você conhece, todo mundo conhece, menos os jurados. Quem vai julgar não conhece o processo. Então, a gente tem que começar o debate contando o caso, explicando para os jurados o que aconteceu nesse processo, para depois chegar na razão por que o seu cliente deve ser absolvido, ou no caso da acusação, por que ele deve ser condenado. Então, tem um momento que eu sempre falo isso para meus alunos, quando eu ensino sobre o Tribunal do Júri, tem um momento que é o momento em que você
capta ali os jurados para você, ou para condenar, ou para absolver. E a gente sente isso, porque você começa a fazer muito júri, você percebe isso. Os jurados, ele não está com... Hoje em dia, na era do celular, imagina, você tem que ficar o dia inteiro sem celular. Só ouvindo o promotor e o advogado falar, olhando assim, sem o celular. Só que ele está te ouvindo. E chega um momento da sua fala, da sua argumentação, que é o momento que ele vai... Você fala, agora que o promotor vai dar o pulo do gato e vai condenar. Só pelo olhar você vê que ele vai condenar. Entendo. É nesse momento que você tem que fazer o seu à parte. Porque tem previsão legal no Código de Processo Penal o seu à parte. Você, a partir ao promotor, interrompe o raciocínio jurídico do promotor e tira a atenção dos jurados. É um tabuleiro de xadrez, é um jogo. Olha, para terminar, antes de te agradecer... Eu falei que a gente ficaria aqui... Não, mas eu tenho muita pergunta aqui. Mas é o seguinte... Vamos voltar, hein, pessoal? Tem um conto do escritor francês Balzac, que, salvo engano, o título é Coronel Peugeot, alguma coisa assim. Literatura alemã, né? Balzac? Não é francesa. Ele é francês. E ele conta o seguinte, em dado momento, um advogado mais antigo está indo embora e está passando a banca com um advogado mais novo. E tem um pedaço do conto, eu vou comprar e vou mandar esses 2 livros. E tá registrado. Não, aí, tá que registrado tá me devendo o do Lenny Streck, livros, do Lenny Streck e esse aí. Isso. Aí o que acontece? Ele fala assim, meu filho, o segredo é o seguinte, tem 3 lugares aonde o sujeito vai premido por algum problema. A igreja, o médico e os advogados. Na igreja, ninguém conta todos os pecados. O cara conta, mas dá aquela encebada. Quando ele vai no médico, ele está doente, ele está com medo de morrer, ele não fala sobre a personalidade dele. Em nenhum momento. Ele não fala sobre a subjetividade dele, ou sobre o caráter dele, ou sobre as preferências de todos os sentidos dele. Ele conta da doença dele. Só onde a barriga dói. O único lugar onde o sujeito se apresenta nu, mostrando seu caráter, sua personalidade e suas doenças. as suas doenças, onde realmente ele se está nu, é no escritório dos advogados. Verdade. Por isso, você tem que entender o seguinte, quando o cliente entra, ele tem que ele geralmente fica nu no sentido de falar a verdade, que é o único lugar onde ele fala a verdade, sim. E se ele não falar, você tem que tirar deles a verdade. Sim, porque verdade. Ele tem que entender que ele pode mentir até para Deus, mas não para gente. Para não pro advogado. Mas você sabe que eu sempre falo para meus clientes o seguinte, fala a verdade para mim. Deixa que a mentira, eu vou ver qual vai ser a melhor que a gente vai contar aqui no processo. Mas, dá licença, parabéns para você. Você não existe. Foi uma honra conhecer você. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Já que não deu para falar de a gente tudo, aqui, foi praticamente depois eu pago o prejuízo. Uma gravação grega que teve até quebra de louças. Eu queria, daqui a um certo tempo, quando você tiver um tempo na sua agenda, você vinha aqui de novo, claro. Eu tenho mais 300 perguntas para fazer para você. Sim. E o seguinte, nós somos, entre aspas, 1000 aspas, e de dinossauros. Sim. Ou seja, no sentido daquelas advocacia que não é o... Olha, eu tenho uma equipe, eu tenho 7 advogados ali, lá na minha empresa, assim, também, antes de vender, eu tinha muito advogado, e eu fazia a contratação dos advogados, e você via aqueles caras, que eu falava que era advogado, queria ser advogado de série de Netflix. Eu falo, cara, advocacia médica é outra história. Sim. Advocacia médica... Eles querem ser Harvey Specter dos suítes, né? É por aí. É por aí. Obrigado, Alessandra. Perdão, desculpa. Eu que agradeço. Beijo. Foi incrível. Você ganhou um admirador. Não, você ganhou um admirador. Nesse cenário fantástico. Você sabe qual é a impressão que eu tenho aqui? É a seguinte. Eu sempre me achei um extraterrestre que caiu aqui na Terra. Achei uma terceira
moradora de outro planeta que tá aqui. Sou eu, você e a Laura. E eu sempre falo isso, gente, eu não sou desse planeta, tá? Então, Eu não nós sou somos desse nós planeta. três, eu, a Laura e você. Obrigado, gente. Olha, mais uma vez, sextou. A conversa foi muito boa, foi uma delícia. Daria para passar a noite aqui conversando. Espero que você tenha gostado. Então, assim, E, gente, se inscreva no canal e, por favor, e me ajude, porque a minha criatividade é limitada. Me ajude, quem trazer, o que falar, com quem falar, vai ser muito legal. Muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Sextou, rapaziada. Mas, ó, dava pra varar aqui. Não dava?